Então, bom dia a todos. Estamos na segunda etapa, então, da disciplina de segurança e soberania alimentar. E hoje, então, nós vamos ver um pouquinho do relatório, né, do estudo feito por uma associação independente, né, do país com relação aos efeitos, né, da pandemia do Covid-19 sobre a questão da alimentação, né, da insegurança alimentar. Então, foi um estudo conduzido por essa rede brasileira, né, e que nos traz dados, como eu já comentei com vocês ontem, bastante assustadores, né, sobre a questão da segurança alimentar. Então, é a Vigisan que fez isso, então, é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Deixa eu só permitir aqui ainda. Aí eu vou pôr para apresentar, vocês só me confirmem aí que estão vendo a apresentação, tá? E se mais gente pedir para entrar, vocês me avisem também que eu dou uma parada mais daqui um pouco e me permito a entrada de todos. Estão vendo aí, gente? Sim, prof. Ok. Então, insegurança alimentar e a Covid-19 no Brasil. Então, ontem nós já conversamos um pouco a respeito, né, de que a questão da insegurança alimentar, ela foi, né, aumentou muito com a pandemia. Porém, já desde o ano 2018, né, começou a declinar, os números começaram a declinar em relação a acesso à alimentação, né? Então, como nós tivemos perda, né, desarticulações de políticas públicas bastante importantes, que nós comentamos ontem também, como o PAA, que é o principal deles, né, nós tivemos daí já, então, uma queda nos números, né? Então, eu estive na conferência da FAO, que ocorreu em Porto Alegre em 2019, não, em 2018. E o pessoal, então, que está à frente da coordenação executiva da rede, o pessoal do Conceia já nos avisava, né? Nós já tínhamos essa previsão, né? De que a coisa seria bem difícil, né? E aqui, então, nós temos esse relatório, né? Que nos apresenta isso de uma forma bastante, assim, clara, né? Mas com um peso, vamos dizer assim, né? Então, aqui já fala, por exemplo, que do total de 211,7 milhões de brasileiros, 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança alimentar. E destes, 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente. E 19 milhões de pessoas, então, enfrentavam a fome. Vocês imaginem a quantidade de pessoas passando fome, né? É muito, muito assustador, né? Então, era previsível, né, como diz o professor Renato Maluf, que tive o prazer de conhecer e de assistir palestra dele, estar em mesas redondas. Ele é, digamos assim, o professor da USP, né, que mais puxa a frente, mais estudioso, ele é o presidente dessa organização não governamental, então, isso tem muitos trabalhos, né? Prof, ele não é da Federal Rural do Rio de Janeiro? Acho que é. Pode ser que eu me enganei, eu acho que é sim. O Walter Belic, que está em Da São USP. Paulo.
Esse Walter, que é outro professor que também estava nesse encontro da FAO, que a gente também trocou muitas ideias e foi muito, muito legal o evento, muito proveitoso. É uma linha lá do Rio mesmo. Então, a fala dele, né? Era previsível que a comida, tanto sua disponibilidade como o acesso a ela, viesse a ocupar o centro das preocupações e urgências no contexto da pandemia, pela qual estamos passando, ao lado e como complemento indispensável dos cuidados com a saúde das pessoas infectadas ou não pelo vírus mais recente. E aí nós vimos, né, pessoal, que a alimentação ela foi afetada, né, em todos os sentidos. E nós ainda estamos, né, vivendo isso, porque ontem nós mesmos comentávamos, né, o preço das frutas, né, o preço, por exemplo, da carne, o preço de tantas coisas que são importantes na nossa alimentação ficaram inatingíveis, né? Então, pequena parte da população só consegue ter acesso, né, a variedade, a diversificação de alimentos. E nós não estamos só em segurança alimentar somente quando estamos passando fome. Aí nós estaremos na insegurança alimentar grave, mas se a gente não come ou não tem acesso a determinados tipos de alimentos, nós também já estamos numa situação de insegurança alimentar, né? Então, durante a pandemia, a gente ainda está vivendo isso, né? O quadro permitiu concluir que vivemos o que tem sido considerado como uma sindemia, englobando tanto os impactos da crise sanitária, né, que afeta todas as dimensões da vida da sociedade, como também os determinantes da insegurança alimentar. Aonde que está isso? O que é que determina uma família a estar em insegurança alimentar? É não ter renda, né? Então, no Brasil, nós tivemos o aumento da pobreza junto, né, a maior concentração de renda entre segmentos sociais mais ricos. Então, a questão da fome, né, a questão da insegurança alimentar perpassa a desigualdade social, né? São coisas que andam juntas. Em países, né, desenvolvidos, nós temos o quê? Menos, né, desigualdade social. Então, as pessoas, elas têm rendas parecidas, né? Essa que é a diferença, e aí você tem um quadro, né, da sociedade mais homogêneo, né? Mais igualitário, né, de condições de acesso a alimento, acesso à saúde, acesso à educação. E como a gente falou ontem, um indivíduo que está em insegurança alimentar, consequentemente, ele não tem saúde, né? E muitas vezes, a maior parte das vezes, também não tem acesso à educação. Então, ele se torna uma pessoa, um cidadão que é pouco produtivo, né? E aí, aquele local, aquele país, aquele estado, aquela região não desenvolve. O desenvolvimento, né, está intimamente ligado a como que estão os indivíduos, né, que moram, que residem naquele espaço. Então, é bem... Aqui traz... Vocês depois, né, podem ver com mais... Eu vou colocar esse inquérito lá essa apostila lá no Moodle também. Vocês podem ver com mais detalhes, né? Então, nós tivemos o quê? O panorama geral, né, da segurança alimentar voltou aos níveis que nós tínhamos em 2004. Em 2004, nós tínhamos cerca de 60% dos domicílios com aumento da insegurança alimentar, né? Sobretudo a insegurança alimentar grave, que indica a ocorrência de fome, né? E aí
aqui bem falado, né, vale dizer que a última pesquisa nacional já indicou agravamento da situação de insegurança alimentar no Brasil, anterior mesmo ao período pandêmico da Covid. Agora, imaginem vocês, nós voltamos ao cenário que nós tínhamos em 2004. Vocês me ajudem a pensar no retrocesso, né? Que foi isso. Tínhamos avançado muito, né? Em 10, 15 anos e voltamos lá para o início, né? É realmente bem triste isso, né? Darmos um passo atrás tão sério e em tão pouco tempo, né? Para vocês perceberem, então, que a segurança alimentar, ela é muito frágil, né? E os eventos, ou se o governo, por exemplo, larga de mão as políticas públicas, né? Que motivam e que fomentam, né, toda uma cadeia, uma rede de produção de alimentos e acesso a alimentos, rapidamente a gente tem de volta, né, a insegurança alimentar. Não sei se vocês lembram lá que nós tivemos, isso já era num governo anterior, eu acho, ao governo do presidente Luiz Inácio, que nós tínhamos os restaurantes populares nas grandes cidades, né? Aquilo foi uma iniciativa, né? Que as pessoas pagavam R$ 1, ou o restaurante real, né? Pagavam R$ 1 por uma refeição. Aquilo também ajudou muito, né? Pelo menos nas áreas urbanas, né? Das cidades grandes aí, a erradicar a fome, né? Das pessoas de baixa renda que vivem aí viviam nesses locais. Isso tudo também foi desarticulado, não existem mais, né? Ou que eu saiba, não existem mais esses restaurantes. E era algo que funcionava muito bem e que resolvia o problema, né? Da fome para muitas pessoas. Então, qual o objetivo desse inquérito, né? Monitorar a segurança alimentar e os níveis de insegurança alimentar nos domicílios das famílias brasileiras diante do cenário da crise econômica e sanitária decorrente da pandemia, visando o fornecimento de informações rápidas e confiáveis capazes de incidir, né, sobre o processo decisório de ações públicas e na mobilização da sociedade civil organizada. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos várias ações, né, coordenadas por ONGs de coleta, né, de cestas básicas e distribuição para as famílias mais vulneráveis, né, durante a pandemia, né. Aí, então, foram realizadas entrevistas no período de 5 a 24 de dezembro, e tinha que a pessoa entrevistada ter idade igual ou superior a 18 anos, né, independente de ser o responsável ou não pela família. Aí tivemos, então, a amostra, né, probabilística foi de 2.180 domicílios entrevistados, né, e desses aqui, então, nas regiões, né, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, foi junto as duas, né, tanto na área urbana quanto na área rural. A gente tem um panorama, eles tiveram um panorama, então, tanto da cidade quanto do campo, né? Então, foi feita nessas 3 etapas, né? Seleção dos municípios, seleção dos censitários do IBGE, e o terceiro estágio, então, a seleção dos domicílios, né? Foram entrevistados, então, os domicílios. E aí nós temos a quantidade de municípios, né, em cada uma das regiões. Então, região norte, 30 municípios, centro-oeste, 30, sul e sudeste um pouquinho mais, né, porque juntou as duas, 36, e no nordeste foram 32 municípios, onde foram feitas as entrevistas.
Aqui, então, são dados sobre os entrevistados, né? E mais alguns detalhes aí da parte estatística, né? Aí, então, aqui a estrutura do questionário, né? O que eles perguntavam, né? A descrição do domicílio, a renda familiar, a situação econômica, né? Do entrevistado, se ele está trabalhando ou não, salário, informações dos moradores, quantas pessoas, sexo, né? Idade, se está trabalhando ou não. Aí aqui questões, então, para ver se estavam ou não passando fome, né? A forma de acesso à alimentação. Aí foi feito um treinamento, né? Com os entrevistadores. E aí nós temos já alguns resultados, né? Da classificação, então, também dos níveis, né? De segurança alimentar, foi classificado a insegurança alimentar entre leve, moderada e grave, sendo que no grave aqui as pessoas sem acesso a nenhum alimento, né? E aí os resultados, né? Aí as desigualdades regionais já historicamente descritas aparecem aqui também de forma clara. Moradores de cerca de 25% dos domicílios do Norte e do Nordeste viviam com rendimentos mensais per capita abaixo de um quarto do salário mínimo, em contraste com os das regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste, cujo percentual era inferior a 10%. Acrescente-se ainda que no Norte e Nordeste do país, em mais de 50% dos domicílios viviam famílias com rendimentos mensais per capita de até meio salário mínimo, percentuais então superiores aos das demais regiões. Aqui, então, nós temos o acesso à água potável, né? 85% dos domicílios entrevistados na região sul e sudeste têm acesso. No norte e nordeste, o índice já diminui, 61 para o norte, 59 para o nordeste. E isso, então, já demonstra que o acesso à água potável, né, já é diferente, é diferenciado entre as regiões do país. Aqui tem outros dados, então, que vocês podem olhar com mais tranquilidade, né? Professor, Oi? posso fazer um comentário? Pode, pode. Tá, o seu som está muito baixo, primeiro, agora, ficou bem baixo. Há alguns anos atrás, quando nós tínhamos as chamadas públicas de ATE, algumas dessas chamadas, que eram chamadas publicadas pelo MDA, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, estou falando bem explicadinho, porque tem colegas que não são da área. Essas chamadas públicas, algumas delas vinham com um enquadramento das pessoas beneficiárias com renda per capita de até R$ 87,50. Era muito difícil na nossa região nós encontrarmos pessoas que se enquadrassem nessas chamadas. Era muito difícil, em função desse valor de renda per capita. Quando nós passamos a vivenciar essa situação de golpe, de lá para cá, com a queda na renda das famílias em nossa região, digo aqui do estado de Pernambuco, se nós tivéssemos hoje que buscar beneficiários para chamadas com essa renda per capita, nós teríamos, com certeza, muitos mais beneficiários a escrever nessas chamadas. Porque a renda, de fato, caiu muito. Muito mesmo. Sim, e visto que teve muita gente que perdeu seus empregos, né? Durante a pandemia, e isso se reflete nesses dados, né? Mais pessoas com menos renda. Então,
essa desigualdade, né, de renda, ela aumentou muito, né, com a pandemia. A pandemia, então, ajudou a aumentar essa diferença, né? Aqui, então, também são alguns dados das pessoas, né? Mas nós queremos ver mais aqui as questões do próprio inquérito, né? Então, aqui nós temos a distribuição dos programas sociais, né? Então, a gente vê no Nordeste e Norte também, né? Com mais Bolsa Família, com acesso ao PNAE, né? E assim, aí o auxílio emergencial, né, foi instituído para enfrentar o impacto da pandemia. Nós tivemos aí um auxílio de entre 300 e 600 reais, que atingiu, né, metade das famílias brasileiras. Receberam, então, as regiões Norte e Nordeste receberam 50%, né, das demais regiões. Sim? Só um comentário. Eu trabalho na saúde coletiva, né? Como eu falei ontem, trabalho na saúde da família como professora e também com equipe de consultório na rua. Trabalho com população em situação de rua, né? Uhum. Aqui em Goiânia, na capital. Sim. E a gente tem casos de pessoas em situação de rua que conseguiram auxílio emergencial, que conseguiram sair da rua. Olha que interessante. Só que quando terminou, eles não receberam mais, eles voltaram para a rua. Porque sem recursos, sem renda, não tem casa, não tem dignidade, né? Então a gente se deparou com essa situação bem triste. Em relação à segurança alimentar também é uma coisa bem séria. No início da pandemia, aqui em Goiânia, a gente tem poucos casos, assim, antes da pandemia, das pessoas falarem, eu estou passando fome. Porque tem muita organização não governamental associada ao Centro POP, né, que é do Sistema Único de Assistência Social, então eles têm acesso à comida. Claro que a qualidade é bem, né, muito mais carboidrato do que, não é tão equilibrado, mas em relação à fome eles relatavam um pouco. Agora, na pandemia, essas organizações, religiosas ou não, interromperam, né, as doações. E os serviços, por exemplo, o Centro POP, também teve limitações de ofertar alimento, de ofertar comida, as refeições. Então, eles passaram um período muito difícil, com muita fome, né? Uhum. Agora, isso está voltando, né? As pessoas, as organizações não governamentais estão voltando a doar os alimentos, o serviço do Centro POP também. Então, a gente não tem tanto essa presença da fome em população em situação de rua. É isso. Obrigada. Obrigada pela contribuição. É um cenário bem triste mesmo. E para ver, assim, ó, que se esse auxílio emergencial, lógico que não vai ser toda a vida, né, que vai estar ajudando as pessoas com esse valor, mas para ver como, quando elas têm acesso a alguma renda, elas saem da rua, né? Elas na verdade, têm essa vontade de viver uma vida, né, fora das ruas, porque é muito difícil, né? Você tá sempre, né, sem parada, sem local exato, né? Sem acesso a banho, alimentação, a sono, né? Vamos dizer assim. Então, seria talvez uma forma, né, de muitas pessoas saírem, né, desse estado aí de subvida, né, vamos dizer assim.
Então, é de muita gravidade, né, e preocupante a situação de baixo acesso aos alimentos por grande parcela dos brasileiros. E aí o que você falou também, que as ONGs, né, tiveram que parar, que realmente era um risco, né, continuar fazendo o trabalho de preparo de alimentos, de doação de alimentos, né, no auge aí da pandemia, em função, né, da contaminação mesmo, um vírus muito agressivo, né, e muito comprometedor. Então, até nesses locais, as pessoas tiveram que desativar os trabalhos, né? Professora, licença, tem gente pedindo para entrar. Vou abrir. E isso tudo agravou mais ainda, né? Porque se as pessoas contavam com aquela doação diária do alimento e o serviço foi interrompido, elas ficaram totalmente sem ter acesso, né, ao alimento. Então, isso é bastante sério, né? Então, vejam que a nossa missão, vamos dizer assim, enquanto pessoas que trabalham, né, com pessoas e com alimentação é bastante séria, né, bastante, assim, importante. Então, aqui, ó, de 211 mil domicílios, né, entrevistados, nós tivemos 73 mil em insegurança leve, 24 mil em moderada e 19 mil em insegurança alimentar grave. Quando eu falo grave aqui, é passar fome mesmo, né? Aí nós tivemos o quê? Maior percentual aqui, né, de insegurança alimentar grave no norte e nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, um nível um pouco menor, né? Mas vocês vejam bem como é pequeno aqui, né, o índice dos domicílios, a quantidade de homicídios em segurança alimentar, né? Então, daqui para cá nessa tabela tem algum nível de insegurança, né? E aqui, então, da zona urbana e zona rural, né, nós tivemos aqui muitas residências, né, em insegurança alimentar grave na zona rural, né? Aqui, então, nós temos em gráfico, né, assim, quem está em segurança e insegurança leve, moderada e grave no Brasil, né? E área urbana e área rural. Vejam aqui, então, que na área rural nós temos 12%, né, do que foi entrevistado em insegurança alimentar grave. Em insegurança alimentar moderada, 14,9% e 33% em segurança alimentar leve. Tá? Então, o cenário da área rural ele é bem mais sério, né, do que na área urbana. As duas são sérias, né, mas na área rural ainda está um pouco pior. Aqui, então, os dados, né, por região, região norte, região nordeste, centro-oeste e sul e sudeste. Então, daqui para cá, né, centro-oeste, sul e sudeste, nós temos uma realidade, e norte e nordeste nós temos outra realidade bem mais séria, né? Então, a conhecida condição de pobreza ou da extrema pobreza das populações rurais, seja elas de agricultores familiares, quilombolas, indígenas ou ribeirinhos, tem reflexo importante, né, nas condições de segurança alimentar desses grupos. Professora, tem outra pessoa querendo entrar. Para mim não está aparecendo. Peraí. Para mim não abriu aqui.
Ela colocou aqui no grupo que não estava conseguindo entrar. Oi? Ela colocou no grupo que não estava conseguindo entrar. Pede para ela pedir outra vez, Tá. que daí eu já fico aqui para permitir. E aí a questão dessa maior insegurança alimentar grave na região rural é por falta de acesso à água para a produção. Esse é o principal fator, né, que faz, né, com que a região rural, a zona rural tenha essa maior insegurança alimentar grave. Eu vou continuar aqui, aí quando eu der o sinalzinho, vocês me avisam, tá? A localização, então, dos municípios nas macro-regiões também, né? Zona rural e urbana, dentro das regiões. Fica evidente, então, que à medida em que aumentam os rendimentos das famílias, aumenta a prevalência de segurança alimentar, enquanto domicílios cujos moradores viviam com apenas um quarto do salário mínimo apresentaram um terço da proporção de segurança alimentar, né, em comparação à média nacional, e uma prevalência de insegurança alimentar grave 2,5 vezes superior à média nacional, ou seja, não tem renda, não tem salário, não compra alimento, né? Então, vê assim, né, fica evidenciado o papel decisivo, né, cumprido pela garantia de renda básica vinculada ao valor do salário mínimo, componente importante da correlação entre os valores dos rendimentos familiares e os níveis mais elevados da insegurança alimentar no Brasil, requerendo a definição de políticas públicas de renda, emprego e segurança alimentar e nutricional. Se os indivíduos têm um trabalho e têm um salário, não, né, a primeira coisa que uma família faz é garantir o que? A alimentação. Então, nós não vamos ter, né, fome naquela família, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Isso está demonstrado aqui, né? Nesses gráficos. À medida que eu tenho mais de um salário mínimo, eu tenho que 76% das famílias em segurança alimentar. Então, é uma correlação direta. Aumenta a renda, eu vou diminuir, né, com certeza, a insegurança alimentar. Então, se comparar com a situação de trabalho formal, né, da pessoa de referência dos domicílios, a insegurança alimentar grave foi 4 vezes superior entre aquelas com trabalho informal e 6 vezes superior quando ela estava desempregada. Então, o trabalho informal, ele resolve, né, a situação momentaneamente. Enquanto a pessoa está trabalhando, ela tem renda, ela compra alimentos. Quando ela não tem renda, não tem um emprego, com certeza a insegurança alimentar se instala, né? Então, aqui nós temos o agricultor familiar, que é o produtor rural. Vejam aqui que é baixo, né? 35% de segurança alimentar. Ou seja, esse agricultor ele não está conseguindo produzir, né, o alimento para a sua própria subsistência, né? Aqui quem está no trabalho informal, aqui 58,9%, quem está com carteira assinada ou que é funcionário público, e aqui então eu digo sempre que estão, né, segurando as pontas aí muitas famílias brasileiras que são os aposentados, né? Quantas famílias sobrevivem atualmente pelo salário mínimo aí que os aposentados dessas respectivas famílias ganham, né? Trabalho autônomo, 43%, 27% só de segurança em desempregados e outros, né?
Também verificou-se, né, a menor condição de segurança alimentar nos domicílios nos quais a pessoa de referência é mulher ou de raça ou cor da pele autodeclarada preta ou parda, ou tem baixa escolaridade, né? Então, nós temos menor segurança alimentar, né, quando é a mulher que é a chefe de família, 35,9, do que quando é um homem, né, 52,5. Aqui, então, a escolaridade e aqui a cor, né, da pele. Então, é muito relevante, né, também associar a insegurança alimentar com a insegurança hídrica. Agora sim. Com a insegurança hídrica, né? Especialmente na área rural, onde a redução, né, da produção de alimentos para autoconsumo e comercialização de excedentes pode impactar, né, o consumo alimentar dos moradores e também os rendimentos, tá? Então, a proporção de domicílios classificados com IA grave dobra quando não tem água, né, para a produção de alimentos. E alcança, então, de 21% para 44%. E alcança patamares de quase o dobro quando não tem água suficiente para o consumo dos animais. De 24%, então, para 42%. Então, olha como nós temos maior segurança alimentar quando o domicílio tem água suficiente, né, para a produção de alimentos. E quando não tem, olha, como diminui, né, a segurança. Outra coisa que o inquérito revelou que a perda de emprego de algum morador ou o endividamento da família são duas condições que mais impactaram o acesso aos alimentos no período da pandemia. Nas duas situações, então, perda de emprego ou endividamento, né, a insegurança alimentar grave atingiu seu patamar mais alto, de 19,8%. Muito grave isso, muito sério, né? Aqui, então, perda de emprego, né, de algum membro da família, olha lá para onde foi a insegurança alimentar, redução de renda, endividamento dos moradores, corte de gastos em despesas essenciais. O auxílio emergencial, como fala aqui, né, tem sido insuficiente, né, para superar essa condição de insegurança alimentar dessas famílias. Apesar de ter resolvido momentaneamente ou ajudado a minimizar um pouco o impacto da fome, ele é insuficiente, né? Então, nós teríamos que ter programas, né, de políticas públicas e não somente algo emergencial, né? Então, nós tivemos também aqui redução de preços na produção de alimentos. Então, esse progresso foi invertido, né, desde 2013 até 2018, redução expressiva da segurança alimentar e aumento da insegurança alimentar. Então, a pandemia só assolou mais ainda, né, esse problema brasileiro. Então, a redução da segurança alimentar foi mais intensa, né, e abrupta, considerando o espaço de tempo de apenas 2 anos, entre 2018 e 2020. Então, nesse período também teve um aumento significativo de insegurança alimentar moderada e grave, que retornaram aos valores próximos aos encontrados em 2004, que é esse retrocesso que eu já falei para vocês antes, né? Então, nós temos aqui a insegurança alimentar grave, ó, em 2004, era de 9,5%. Teve uma redução, 2009 para 6,6%.
em 2013 para 4,2, né, que foi o patamar mínimo, então, e aí já tivemos um aumento considerável de 2013 a 2018, de 5, né, de 4,2 para 5,8, e agora em 2020, então, atingimos um patamar de 9%, que equivale aqui ao que nós tínhamos em 2004, infelizmente. E aqui, então, as considerações finais, né? Os dados mostram que tivemos um retrocesso de 15 anos em apenas 5, retrocesso ainda mais acentuado nos últimos 2 anos, né? E isso deixa o país, assim, vulnerável, o país com índices bem preocupantes, né? Então, aqui nós tínhamos mais de 10%, né? E aqui nós atingimos novamente, né, mais de 10% da população, né, em segurança alimentar. A única região que... não, tudo piorou, né? Todas as regiões pioraram aqui, de acordo com o gráfico. Então, são cerca de 9 milhões de brasileiros a mais que passaram a ter no seu cotidiano a experiência da fome. Isso é muito triste, né? Quando a gente vê assim, as fotos e vê, né, as reportagens, então nós voltamos a um patamar bastante preocupante, bastante triste, né? Então nós voltamos ao mapa da fome, né, segundo a FAO, infelizmente. E o que se espera, né, pessoal, é que o Estado, né, possa fazer o enfrentamento, né, recuperar a capacidade em agir a favor do interesse público, né, porque ninguém está nessa situação extrema de vulnerabilidade porque quer. Desse governo que aí está, não se espera mais nada, né? Mas o que a gente precisa é pensar muito bem, né, no que vai se fazer, e se definir e se escolher no próximo ano. Nós temos aí essa oportunidade novamente, né? E quem for assumir o país em 2023, né, que possa ter um olhar diferenciado, né, para a questão da fome, que possa ter um olhar diferenciado e consiga, né, implementar políticas públicas sérias e que amenizem, né, esse panorama, que é muito, muito delicado, né, muito triste. E se continua nesse ritmo, né, nós vamos ter cada vez mais pessoas em vulnerabilidade social, nós vamos ter aumento da violência, aumento, né, de várias coisas que são extremamente pesadas e negativas, né. Da minha parte, então, sobre o inquérito era isso. Eu não sei se vocês já tinham lido esse material, se já tinham tido acesso a ele ou não, mas ele é muito esclarecedor, né? Esclarecedor e impactante, né? Vocês imaginem... A gente encontra facilidade, professora, na internet? Bom dia. Bom dia, eu vou colocar para vocês lá. Ai, ótimo. No Moodle, tá? Vou colocar. Aí é com vocês agora. Se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Não sei se alguém vai falar primeiro. Bom dia a todos, então, e a todos. Foi até colocado ontem no chat, né,
nas conversas, justamente pensando que, para além, né, dessa ação do próprio governo, como que a sociedade civil está se organizando e fazendo enfrentamento a toda essa fome, né? Como a professora disse, houve fechamento, a gente fala assim, exemplos do estado de São Paulo, fechamento dessas cozinhas populares, dessas cozinhas, Bom Prato, não sei se salvo engano, era a política no estado de São Paulo. Mas a sociedade civil, né, ligada ou não aos partidos políticos, ligada ou não a entidades religiosas, começaram a fazer essa criação também das cozinhas solidárias. Então, acho que é importante a gente pensar, né, como se deve fazer, né, para não ficar refém também dessas políticas de governo, que a gente sabe que não dá para esperar realmente nada. Mas como que nós podemos fazer, porque não dá para poder esperar 2022, as pessoas com fome não aguentam esperar até 2022 a gente pensar no cenário político. Então, como que a gente pode fazer isso agora? O que a gente pode fazer de enfrentamento? Para deixarmos, né, uma perspectiva muito mais otimista e não fazer o papel do Estado, mas que essas pessoas não aguentam esperar. Então, o que a gente pode fazer agora para efetivamente minimizar esses impactos negativos, né? Como que a sociedade civil, as ONGs, instituições, até mesmo as próprias universidades, né? Porque eu acho que às vezes ficam muito encasteladas ainda, muito fechadas, como que as próprias universidades podem ser agentes fomentadores para justamente a gente fazer esse combate à fome. A gente tem um papel, não sei se vocês estão me ouvindo, então, papel bem importante, né, nessa questão de organização, de atividades de extensão mesmo. Aqui nós doamos 2 vezes ou 3 cestas básicas, doamos leite para o lar acolhedor, que fica com crianças, né, que estão sob avaliação da justiça, né, são recolhidas dos lares e ficam, a gente chama de casa de passagem, né, que é um espaço de transição. Então, algumas ações, assim, a gente conseguiu realizar enquanto o ERGS aqui de Três Passos, né, mas eu vejo, assim, que, no geral, as universidades se envolvem muito pouco, né, com a questão. Então, isso faz falta, né? Isso talvez seja uma das coisas que poderia, né, auxiliar e amenizar um pouco esse cenário. Ter ações, né, mais efetivas de enfrentamento à questão da fome, partindo das universidades, né? Algo a se pensar e propor, né? Eu acho que ajudaria muito, né, nessa questão. Porque até mesmo da comunidade acadêmica, né, os alunos ali tiveram grandes problemas com relação à alimentação no período da pandemia. Isso foi negligenciado pelas universidades. Isso é fato, assim, geral. Não houve no Brasil esse movimento, esperar a situação agravar. Assim, vários alunos, né, começaram a deixar a universidade, seja pelo acesso, falta de acesso, a não ter os equipamentos para acessar as aulas, sem ter a internet, né? E também nessa questão da alimentação, né, que ainda não foi só, né, mas algumas universidades conseguiram, né, as pessoas colocarem ontem, algumas escolas, né, estavam disponibilizando, isso que eu falo do ensino médio fundamental, disponibilizando cestas básicas. Agora, quando a gente fala no caso da universidade, isso foi muito moroso e ainda não foi resolvido, infelizmente, né, a universidade não conseguiu lidar com o problema dela. Então, mais que a gente voltar, né, para a comunidade não acadêmica, fora desses muros, como que isso foi negligenciado e ainda está sendo, né? Então, pensar nessa necessidade de mobilização, e até mesmo dentro da própria academia, nós fazemos esse movimento também de cobrança, de pressão, para que essas coisas sejam sanadas. A gente tem que começar, né? Se a gente apresenta com os dados, né, os problemas, a gente propor também essas soluções, a academia sair dessa zona de conforto, a gente só apontar e vamos lá mobilizar também. Com certeza, e isso assim, ó, você falando agora, é como se os alunos, né, nossos universitários tivessem sumido, assim, né, que eles não existissem, porque não tiveram nenhum tipo de acompanhamento, não tiveram nenhum tipo de, assim, tão em insegurança alimentar não estão, nada disso foi feito, né,
simplesmente foram abandonados, né? E aí eu acho que isso tem uma relação bastante direta com o abandono dos cursos, né? Nós tivemos muitos alunos desistentes, né? Que interromperam as aulas e tal por essas razões. Muitos destes nossos alunos muito bem podem estar em situação de fome, né? Pode falar, Dade. Professora, aqui a UFRPE, ela, logo no início da pandemia, se preocupou em fazer um levantamento no corpo docente e saber quem estava em necessidade de auxílio, né? E auxílio alimentação e auxílio também para a internet, para poder vir para as aulas. E ela cumpriu com o auxílio, né? Já esse ano fez de novo o levantamento, faz o que nós respondemos, todos de graduação e de pós-graduação, e os que estão nessa necessidade, eles entram em um programa de auxílio. Que bom, muito bom ouvir isso, né? Porque aqui, pelo menos a UERGS não fez absolutamente nada, assim, a não ser disponibilizar alguns chips de celular e alguns notebooks, né? Não era notebooks, cadê o outro? Aquele menorzinho, não sei o nome. Tablet. Tablet. Foram alguns alunos aí que receberam os tablets. Já foi alguma coisa, mas muito pouco, né? Sendo que nós temos poucos alunos, nós não temos muitos alunos na UFS toda, né? Nós poderíamos ter tido um acompanhamento um pouco melhor, né? Desses nossos alunos, com certeza. Aí nós não teríamos tido a evasão que tivemos. Mais alguém? Eu queria levantar também a questão, professora, que a senhora tratou aí no relatório da aposentadoria. Então, nos municípios menores, nós temos dados que a economia circula a partir do momento do pagamento da aposentadoria. E a aposentadoria rural é a que movimenta os municípios pequenos. Então, nessa pandemia, e levando em conta o que determina, o que já foi pesquisado e foi determinado pela Fiocruz, levando em conta a sindemia, né, é essa diferença social que amplia ainda mais a pandemia, nós tivemos aí a perda de muitos desses aposentados. Então, é muito preocupante. Quando, de fato, como definiu o relatório, quando a renda cai a segurança alimentar. Então, incide na insegurança. Quando nós colocamos, como está no relatório, a questão dos autônomos, esses que pegam um serviço aqui e ali, entre um serviço e outro, esse público, ele coleciona dívidas. Ele vai juntando dívidas. Aí, quando consegue um serviço, ele vai pagar as dívidas. E aí comprar comida. E diminui o recurso de comprar comida. Uhum. Então, é um processo assim, é um looping de necessidades. E quando a gente parte para esses aumentos absurdos de gás de cozinha, e aí, por outro lado, a gente vê a incidência ainda maior de queimados, pelo menos aqui no estado a gente vê isso, percebe, e de desmatamento, né? Para poder se alimentar a partir do fogão de lenha, quando a gente vê o aumento da energia, e essa semana a gente teve aí mais 7, alguma coisa de aumento para gás e energia, então... as pessoas que têm condições ainda de comprar alguma coisa precisam guardar numa geladeira. É uma situação terrível isso, é muito complicado. Né? Aí, nosso economista, para nos dizer alguma coisa sobre isso, Juliana, eu lhe puxando para a conversa. E nem precisava, que eu já ia entrar, Gáudio, nós estamos conectados aí. Eu coloquei aqui, pessoal, no chat, eu sou uma pessoa dos artigos, né? No chat um link do artigo do Quito, aqui do Flor Casella, aqui da UFSC, provavelmente a prof. Fernanda deve conhecer,
Também foi da minha banca do doutorado. E esse artigo é pré-pandemia, mas ele fala um pouco do que vocês estavam comentando antes, dessa dependência do rural brasileiro das transferências da aposentadoria, tá? E aí, essa análise que eles fazem aqui, eu estudo Pronaf a vida inteira, e eles fazem o seguinte: nós temos dos 4 milhões de estabelecimentos, 25% da agricultura familiar, 25% acessam o Pronaf, que seriam aqueles mais vinculados às grandes cadeias do agronegócio, tá? Mas tem uma imensidão de povo e gigantesca relação com a realidade da agricultura familiar brasileira, que depende de fato da aposentadoria, que não é assistido pelo Pronaf, não tem, o PNAE foi para o espaço, e também o PNAE não, o PA foi para o espaço, e geralmente quem está no PNAE geralmente também é pronafiano, né? Então, assim, isso que vocês comentam, pelo pouco que eu conheço do rural brasileiro, tem bastante relação e essa dependência. E aí, eu não tinha refletido sobre isso ontem, quando vocês comentaram, né? Das pessoas que vieram a falecer e que a renda desses idosos geralmente eram fundamental para a garantia da questão da alimentação. Então, eu acho que é isso o meu comentário, mas quem tiver interesse com o tempo, dá uma lidinha aí, porque o Quito aí e os colegas dele desse artigo fazem uma baita reflexão sobre isso. Obrigado, Juliano, pela contribuição. Eu fico imaginando mesmo se aquelas famílias dependiam daquele salário mínimo do aposentado e o aposentado se foi, como que se viraram, né? Fica uma lacuna bem séria, né? Fica a decisão entre estar em segurança ou insegurança alimentar. É bem complicado. Ana Carolina? Oi, bom dia novamente. Eu estou bastante impactada, assim, professora, com essas 2 aulas de ontem e de hoje, assim, com angústia, na realidade, não é só impactada com o pensamento, mas me sentindo extremamente angustiada. Eu assisti ontem à noite, antes de dormir, o documentário, né, sobre a questão da obesidade das crianças, e é muito triste, muito assustador, assim, ver toda essa situação que temos vivido, né, e que a insegurança alimentar ela não vem somente com essa ideia de estar faltando comida em si, mas da falta de consciência, de entendimento, de compreensão do que é uma alimentação adequada, né? E a gente vê as crianças já tudo nessa situação de obesidade, crianças com diabetes, criança com hipertensão, criança que não pode correr, criança com trombose, por conta de uma alimentação extremamente inadequada. Então, assim, é assustador isso. Eu tenho 2 crianças em casa e eu tenho que dizer que, infelizmente, eu tenho uma que está nesse processo de obesidade, um menino de 5 anos, e a outra não gosta de comer, então eu tenho os 2 extremos, né? Uma que desde que nasceu era vista como anoréxica, e o outro que desde que nasceu já tem um processo de obesidade. E lidar com isso não é fácil, então isso traz para a gente que é mãe uma angústia e um desespero, assim. Eu nem consegui dormir essa noite, né? Com essa coisa na minha cabeça. E às vezes a gente julga tanto os pais e tudo mais. E aqui em casa a gente tem o hábito, eu ouço muito assim, os pais têm que dar exemplo, tem que comer verduras, tem que comer frutas. Eu digo, cara, mas aqui na minha casa só tem isso, né? A gente já não compra mais biscoitos, não compra mais caixinhas, não compra nada disso, e ainda assim as crianças elas têm dificuldade de alimentação. Então essa questão da educação, ela é tão importante. E ontem no documentário eu vi uma das falas, era assim, nas escolas tem educação de tudo, né? Tem educação sexual, tem educação religiosa, tem educação política, tem educação de tudo, mas não tem educação alimentar. As crianças elas não são ensinadas desde cedo a comer bem, né? Criança que não sabe o que é uma cenoura, mas ela sabe o que é uma batatinha de saquinho, né? Então assim é muito angustiante tudo isso, né? E a gente fica pensando como ajudar, como contribuir, como que nós, enquanto pesquisadores, estudantes, profissionais, podemos contribuir para melhorar essa situação da sociedade. É uma coisa que traz muita tribulação no coração da gente. Então, eu queria só deixar essa fala, assim, porque eu realmente estou desde ontem muito angustiada. Ana, isso, ainda mais que tu assistiu Muito Além do Peso, né? Esse Muito Além do Peso causa um peso na gente, porque tu acaba se tornando responsável indiretamente por tudo que tu vê, né?
Então, essa situação toda que a gente vive no país também é coparticipação nossa. E a gente fica, às vezes, de pés e mãos atados, o que nós podemos fazer, né? Qual é o meu papel nessa situação? E, às vezes, é tão pouco o nosso alcance, né? Ele é tão curto, e isso realmente gera esse sentimento que tu tá tendo no dia de hoje. Mas isso quer dizer que mexeu contigo, que mudou alguma coisa aí, que passou a fazer parte da tua preocupação também como mãe, como cidadã, né? E com certeza isso vai causar alguma modificação, alguma mudança de algum hábito, né? E o processo é formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Enquanto a gente está aqui discutindo, nós estamos fazendo a nossa parte. Enquanto nós orientamos alguém que precisa de uma orientação, né, de alimentação, nós estamos fazendo a educação alimentar, né? Então, é aos poucos, não podemos também nos cobrar algo que foge da nossa alçada, né? Mas enquanto nós pudermos falar, né, pudermos questionar essa questão da fome, a questão da insegurança alimentar, a questão da obesidade infantil, né, nós estamos fazendo, de certo modo, a nossa parte. Pode falar, Gáudia. Professora, eu vou começar vou continuar com a aposentadoria, mas vou chegar até nessa situação de obesidade. Na prioridade para atendimento nos hospitais, em respiradores e em pré-UTI, a prioridade era do jovem e não do idoso aposentado. Então, essa foi a determinação que nós tivemos, né, pela saúde, pelo Ministério da Saúde. E eu me questionava, vai o jovem dessa casa para o tratamento e o aposentado que sustenta a casa não vai ter esse acesso o que isso em que isso vai implicar depois dessa morte, desse idoso? Eu me preocupei muito com isso, sabe? E dei até umas pesquisadas sobre essa questão. Mas, voltando à obesidade, eu sou zootecnista, né? Para os nutricionistas que não sabem, o zootecnista é o nutricionista animal. Então, eu vi que em muitas coisas, participar do projeto AgroSan, né, um projeto que há 5 anos está aí pesquisando a segurança alimentar em vários municípios de Pernambuco, nós observamos a alta incidência do uso da proteína animal a partir de embutidos de baixa qualidade. Então, nós temos aí o consumo da massa frita, né, nos miojos da vida, nós temos os embutidos de lanchinho, a mortadela, a não sei lá o quê, de todo o nome que eles botam, e sim, com bonequinho, né, tá cheio de bonequinho, né, para a criança gostar de ver aquilo ali e consumir. E nós temos a incidência grande aí, de fato, da falta de exercícios físicos. Olha, professora, eu estou já completando 50 anos de idade. E desde criança, a gente estudava na escola e aprendia na escola que tinha que fazer exercício, que tinha a disciplina de educação física. Mas isso não é levado para a vida. A forma com que é abordado não é levado para a vida. Não é só o que a gente consome, é como a gente gasta o que a gente consome. Uhum. E essa equação, ela tem que bater. Se ela não bate, nós vamos incidir nesse processo de obesidade. E aí vamos incidir em doenças que se tornam crônicas, como a hipertensão, como a diabetes, como problemas renais, problemas hepáticos. Então, uma série de cardíacos, de questões aí que vão desembocar no SUS. Então, quando a prevenção não seria bem mais barata, trabalharmos nesse sentido, né? E
entra governo e sai governo e a gente não vê um projeto de fato que busque isso, que busque essa prevenção. Isso, eu fico pensando sobre isso, só para refletir mesmo. Com E com a certeza. pandemia piorou, né, Gáudia? Porque com a pandemia as crianças ficaram em casa. Imagina as crianças trancadas em casa, no apartamento minúsculo, só tem uma varandinha, sem poder nem descer para o play, nem ir para o parquinho, nem ir para a escola, nem fazer atividade física. Então, assim, isso se tornou realmente muito mais grave nesses últimos 2 anos. Meu filho, ele engordou muito nesses 2 últimos anos. Né, o celular é uma doença, então as crianças ficam presas ali o dia inteiro na frente do celular, trocando de mídia, né? Vai para o celular, depois vai para o computador, depois vai para a televisão, aí quando carrega o celular, volta para o celular, e quando descarrega o celular, vai para o computador de novo, e fica nessa loucura, né? As crianças ali com aqueles programas dia e noite na cabeça. Então, assim, é muito preocupante tudo isso que está acontecendo. E as escolas, ontem, assim, o documentário, ele é muito forte, né? Então, assim, depoimentos de crianças que dizem que não tem como brincar na escola porque a diretora proíbe de correr na escola, né? Crianças que dizem, os pais dizendo que o único espaço que a criança tem para brincar é na educação física na escola, mas que a educação física é uma vez na semana, 15 minutos por dia. Então, a criança não tem horário para ela brincar, ela não tem condições de correr, né? Então, assim, como que essa criança vai gastar energia? Não tem como, né? E é isso que você falou. Então, as mídias, elas estão tomando espaço realmente das brincadeiras, estão tomando o espaço da diversão das crianças, e as crianças estão ficando cada vez mais doentes. Então, e é levar para a vida inteira, como você disse. Ela vai crescer diabética, ela vai morrer diabética, ela não vai ter salvação para essa criança. Uma criança de 11 anos tinha um depoimento ontem, a menina já tem que fazer teste de glicemia todos os dias, de manhã, meio-dia, de noite, depois que ela come, ela tem que medir a glicemia, tomar insulina, ela já toma sozinha. Então você vai ficando cada vez mais angustiado em ver uma situação como aquela. E eu só assisti um dos documentários, viu? Que na hora que terminar de assistir todos aqueles que a professora colocou, acho que ela colocou para nos impactar mesmo e deixar a gente a semana sem dormir. Então é isso. Assim, é muito, muito, muito angustiante, gente. Não tenho outra palavra. Estou aqui engasgada, com vontade de chorar, de ver toda aquela situação. Não foi para criar pânico. Gente, não. crianças tomando Coca-Cola na mamadeira. Para mim foi assim surreal. Menos de um ano, as crianças todas com uma madeirinha de Coca-Cola. Eu fico horrorizada, assim. Bem difícil. Magda? E uma coisa muito real é quando nós, mães, tentamos impedir essa alimentação errada, a gente sofre represália da própria família, né? Minha filha nunca tomou refrigerante, né? E é uma briga constante. Vai para o aniversário, tá todo mundo dando sem perguntar, né? Quando chega na escola, eu mandava frutinha. Quando ela voltava com o biscoito do colega. Mesmo que eu conversasse com a professora, né, dizendo, olha, Helena não pode comer isso, não pode comer aquilo. E se fosse pela saúde dela, se ela tivesse algum problema de comer um doce, alguma coisa, né? Não seria aceito, porque não adianta, é um mundo, né, que todas as crianças entram nessa alimentação errada, né? E a gente não consegue, mesmo que a gente tente o máximo possível, né? Eu me senti muito contemplada e assisti também os vídeos, fiquei impactada, porque essa é a realidade que a gente vive hoje, né? E essa questão da ligação deles, né, com os aparelhos, com os celulares, com os tablets, é tão forte que, às vezes, as crianças não conseguem nem sair de casa sem levar um celular, sem ter um celular, né? Então, eu tento o máximo possível cercear mesmo esse uso, mas tem hora que, inclusive, nós estamos trabalhando home office e a criança vê a gente o tempo todo no computador, infelizmente, é trabalho, é aula, né? E ela fala, por que você pode e eu não? Eu não posso, né? Uma criança de 6 anos como a minha. Então, é muito complicado essa situação. A minha também, na escola, ela fala, mas eu não posso brincar, mamãe, na escola. Eles tiveram esse tempo de 1 ano e pouco, né? Sem esse contato, e quando volta cheio de gás, não pode brincar com os amiguinhos, não pode correr, não pode se abraçar, né? Então, é muito complicado, mexeu muito, não só com a questão alimentar, mas mexeu com a questão psicológica das crianças, mexeu com o dia a dia, com as relações, né, nossas
com a gente, inclusive com os pais, que tem que estar o tempo todo falando não, 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 e a criança não entende, né? Então, era só esse um comentário. Gente, minha internet está super ruim, ainda bem que deu tempo de eu falar. Que bom. Obrigada, Maia. A Fabiana? Eu quero só fazer um comentário a partir do que a Gáudia falou, né, sobre o financiamento da atenção básica, que ela fez uma reflexão muito coerente, muito importante, que o investimento na prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde tem que ser maior. Mas no contexto da pandemia ou da sindemia, melhor dizendo, o que aconteceu com a atenção básica, Gáudia, foi uma secundarização completa. A gente fez uma análise das portarias sobre Covid do Brasil e a gente publicou num capítulo, eu vou colocar o link aqui, e a gente evidenciou isso, uma completa secundarização. A gente tem a nova política de atenção básica no Brasil, a gente tem uma mudança do financiamento da atenção básica, e a gente já tem impactos em relação a isso. Um desmonte completo, né, da atenção básica, em especial da estratégia saúde da família. Isso vai piorar muito os indicadores de saúde. O que a gente já tinha conquistado, diminuindo os índices de mortalidade infantil, por exemplo, vão aumentar consideravelmente. São muitos atravessadores, né? Vocês estão trazendo muitos elementos importantes. E também uma coisa que esse desmonte no Sistema Único de Saúde, em especial da atenção básica, ele aumentou consideravelmente após a emenda constitucional número 95, de 2016. Então, a tendência é piorar ainda mais, viu? É muito sério. Em relação à política nacional de promoção da saúde, a gente tem uma portaria que é de 2014, Gáudia, a gente teve 0 recurso a partir de 2016. A comissão gestora, que é intersetorial para discutir a implementação dessa política no Brasil, não se reuniu a partir da destituição da presidenta, do golpe. Então, tudo isso é muito assustador e a gente fica muito impactado. E a única saída é essa coalizão, a coalizão de pessoas, de organizações que têm esse ideal, como nós aqui, de resistir, de contestar. Não existe outra saída. Não existe. E aí a gente, nesse processo de resistência, de formar coalizões, de ter resistência, a gente não morre, né? A gente tem ali um pouco de esperança, de otimismo, senão a gente é atingido de morte. E a gente para, né? E a gente não pode. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Realmente, não podemos morrer. A Thaline? A Thaline quer falar alguma coisa? Parece que o microfone dela está aberto, mas não está saindo som, professora. Só... E agora? Agora sim. Agora estamos te ouvindo. É meu fone de ouvido. Então, eu só queria falar assim que essa disciplina está mexendo muito comigo, porque traz uma reflexão muito profunda. Por exemplo, eu fui uma criança muito obesa. Então, assim, com 12 anos de idade, eu pesava mais de 120 quilos. E eu vejo tanto o reflexo familiar, que nem foi abordado aí. Por exemplo, minha mãe me levava para fazer atividade física, vigilante do peso, e meu pai socava comida em mim. E na escola também minha alimentação era toda escola pública, né? Era macarrão, era uma questão muito problemática. E eu vejo, assim, o tanto que dá
Tanto que é desafiador essa temática, porque aqui eu virei um adulto obeso, né? Tô remando ainda para ter um padrão de vida mais tranquilo. E eu tenho um enteado que os irmãos dele são magros e ele tá ficando obeso. Então aí é aquela história de como trabalhar isso numa pandemia com ele, e já vi que os efeitos da pandemia para ele, com relação principalmente ao açúcar, a tempo de tela e a concentração, estão influenciando muito na personalidade dele. Então é assim, eu tô amando, eu vi um vídeo, eu vi um das aulas, assim, chorei que nem uma criança, porque traz memórias, né? E traz, assim, também um desafio. E, assim, bem grata mesmo, do fundo do meu coração. Que bom, Thaline. Isso aí. A Gáudia? Taline, vou falar para Taline e Ana Carolina. Duas experiências que eu presenciei. Numa família, uma mãe conhecida minha veio me relatar que a filha dela, com 7 anos de idade, sequer tinha menstruado ainda e estava desenvolvendo as mamas. Aí eu perguntei, o que você dá para essa menina comer? O que é que você faz para ela comer? Ela disse, não, eu passo as coisas no liquidificador. E você passa o quê no liquidificador? Eu boto leite, eu boto quick, eu boto isso. Eu disse, você já leu o rótulo? Você viu que cada um desses produtos é hipervitaminado? O que é que você está fornecendo? Quantas vezes você dá isso à sua filha por semana? Ela disse, não, eu dou todo dia e ela só dorme se tomar isso também. A ignorância dessa mãe, o desconhecimento. Eu acredito fielmente que nós poderíamos trabalhar a segurança alimentar nos temas transversais nas escolas, porque se não cabe no currículo básico, cabe nos temas transversais. A gente pode trabalhar a segurança alimentar em qualquer disciplina. Agora, nossa educação está preparada para isso? Não está. Um outro caso que eu presenciei foi até de uma amiga minha, zootecnista, que dava mamadeira para a filha e ela botava 5 ovos de codorna na mamadeira. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, tu sabe que o colesterol de uma gema de ovo de codorna equivale a 7 gemas de ovo de galinha. Como é que tu bota 5 ovos de codorna numa mamadeira e dá uma criança? Então, quando a gente vê a falta de conhecimento, e nesse caso, nesse caso dessa última, também zootecnista, era surreal, né? Você pensar uma pessoa que tem conhecimento, que trabalha com isso, que vive com isso, não saber o mal que faz. Você não come ovo de codorna todo dia, você come quando vai tomar uma cervejinha, quando faz um prato diferente, uma coisa, não é algo da ingesta diária. Né? Então, imagina o nível de colesterol que foi, né, nessa mamadeira. E diária. Então, sim, e o caso lá da menina que estava desenvolvendo a mama, quando foi encaminhada para o médico encaminhou para a nutricionista, realmente era questão de nutrição. Não era um problema de saúde crônica, alguma coisa que ela tivesse. Era problema nutricional. E Ana, uma amiga minha já me dizia, em época de férias, com 3 filhos, em época de férias, quando os meninos tiravam férias, ficavam em casa. Aí ela me dizia, e não era nessa época, nem era com esse governo que a gente está agora, e ela me dizia, a feira que a gente faz por mês só dá para 15 dias, quando é época de férias. Então, imagine num processo desse, contínuo, de você ter as crianças em casa o ano todo dia. A dificuldade da alimentação dessa família é complicado. Hoje, se vocês, aí, nosso economista, para me corrigir se eu estiver errado, hoje, quando a gente vai ver os parâmetros
de ganhos para as classes sociais, uma família que tem uma renda de R$ 3.000 mensal segura, ela está na classe D. Então, esse público tem como viver com esse recurso, vamos dizer, essa família de 2, de 3 filhos, quem mora em casa alugada? Né? Então, veja a situação. É para refletirmos, né? Muita coisa para a gente assimilar e associar, né? Mas são todas vivências, né? Vivências que estão aí, né? Estão postas. E nem sempre são muito positivas, né? Nos causam mesmo sentimentos, né? O maior é tristeza, né? Por ver tanta coisa e não conseguir fazer muita coisa, né? Para a solução desses problemas. Mas falar sobre esses assuntos e discutir e pensar juntos, né? O que a gente fez ontem e hoje, são momentos bem importantes, né? Com pessoas que estão trabalhando na área, né, que estão atuando com essa temática aí no nosso dia a dia, né. E eu agradeço, então, gente, muito por ter trabalhado com vocês nesses 2 momentos. Gostei muito da participação da turma. Realmente, quando o Rafael falou que a turma era muito boa, muito participativa, vou falar agora para ele que realmente é verdade. Para o professor também ter essa participação é muito, assim, a gente fica muito feliz, né? Sinal de que o nosso trabalho está chegando, né? Aonde ele tem que chegar, né? Com os relatos de vocês, aí fiquei bem feliz mesmo, na escolha também, porque você tem uma ementa de uma disciplina que muitas vezes ela abrange várias coisas e poder escolher, né, os melhores materiais, as melhores temáticas, né, desde os documentários também, os Sementes de Liberdade, vocês vão gostar muito de assistir também, ele vai dar um sentimento de esperança, diferente do Muito Além do Peso. Então, eu fico, assim, bem grata mesmo, a palavra é gratidão, né, por esse momento aí que nós vivenciamos na disciplina. Fico à disposição de vocês, eu trabalho essa única disciplina, então esses foram os nossos 2 períodos, né, nossos momentos de encontro, e fico à disposição de quem quiser trabalhar, né, com essa questão da segurança alimentar no trabalho de conclusão de curso, né, vocês entrem em contato comigo, vocês têm o meu WhatsApp, tem também o e-mail, ficaria muito feliz em orientar, né, nessa temática aí, que eu trabalho há algum tempinho, né, e é isso, muito obrigada, então. Professora? Sim? Será que eu poderia conversar um pouquinho com a senhora depois que o pessoal sair da sala? Pode a senhora ser, está muito sim. ocupada? Não, tranquilo. Estou disponível. Então vou aguardar. Tá bem. bem. Obrigado. Então é isso, gente. Um grande abraço, um bom fim de semana, né? Boa semana e boa prova também. Vou colocar a provinha lá na sexta-feira, deixar para vocês fazerem até na segunda-feira. E a Beatriz, obrigado, gente. Beatriz quer falar? Pode falar. Oi, professora, bom dia. É mais para tirar uma dúvida. Tu vai poder disponibilizar os slides que tu apresentou ontem? Sim, vou colocar lá também. Ah, tá bem. É bom que eu consigo revisar o conteúdo. Sim, vou colocar o slide. Tá bem, Pode muito deixar. obrigada. As 2 aulas, tá? E a apostila também. Essa da apostila não, o inquérito, né, de segurança. Tá certo. E muito obrigada pelos conhecimentos passados, assim, me alarmaram em vários quesitos. Que bom. Professora, eu Sim. agradeço pelas aulas e agradeço às nossas colegas e aos nossos colegas. Eu acredito muito, muito mesmo na construção de conhecimento coletivo.
E quando nós temos a oportunidade de nos expressarmos numa aula como essa, nós enriquecemos muito mais. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada pelas contribuições, Gáudia, muito importantes. Muito obrigado, tá? Um abraço. Até logo, gente. Bom final de semana. Tchau. Obrigada, professora. Tchau, Ótimo. tchau.